E aí, queria falar hoje sobre igualdade, equilíbrio e justiça social. Não é? A gente fala muito sobre falar muito sobre desigualdade social, né? Desigualdade, eu tenho ouvido falar muito hoje, esses dias, sobre desigualdade social, sobre dívida histórica. Queridos, eu entendo o seguinte, que na verdade, igualdade social é algo praticamente impossível, porque eu creio que a igualdade social, ela depende de três fatores: do indivíduo, da sociedade e do Estado. O Estado depende do indivíduo. A sociedade depende do indivíduo. E no indivíduo está o problema. Da pessoa querer fazer as coisas acontecerem na vida dela e usar a vida dela como uma ferramenta para que haja uma organização social, uma estabilidade social. E o grande problema são os indivíduos, que muitas vezes são egoístas, que são preguiçosos, que são maldosos. Então é muito difícil e quase impossível estabelecer uma igualdade social. A própria Bíblia, né, fala muito sobre cristianismo e socialismo, mas não existem parâmetros para isso. Porque o próprio Jesus ele pregava muito o equilíbrio social, que é diferente da igualdade social. Ele falava que aqueles que tinham deveriam agir de caridade para os que não tinham, mas para os que não tinham porque não tinham nem condições de mudar a situação deles. Que eram as viúvas. A viúva ela não podia trabalhar, ela não podia produzir, ela não tinha nada a fazer a não ser mendigar o pão, se ela não tivesse tido filhos que pudessem mantê-la sustentada. A mulher era uma pessoa de segunda categoria, segunda classe naquele tempo. Os órfãos, que também se não tivesse uma assistência do pai, da família, eles não tinham como crescer e se estruturar para poderem ser cidadãos produtivos, não é? E auxiliar a sociedade. Então eles precisavam ser ajudados para que depois eles pudessem ajudar. E a Bíblia fala bastante sobre os estrangeiros, porque os estrangeiros eles não poderiam nem ter parte na terra, que era de propriedade exclusiva dos filhos de Israel. Mas o próprio Jesus ele fala, olha, os pobres sempre... Maria Madalena vem e ela lava os pés de Jesus com um perfume muito caro e ela seca com os cabelos. E aí Judas fala, caramba, mas esse perfume é caro pra caramba, a gente vendesse e ajudar um monte de mendigo aí, de pobre, de viúva e tal. E Jesus fala assim, olha, os pobres sempre não vamos conseguir mudar esse fato. E para que exista o equilíbrio social, é necessário que haja a justiça social. E a justiça social, ela parte da sociedade e do Estado. A grande função do Estado, e é o que ele menos faz, principalmente no nosso país, é privilegiar os bons e punir os maus. Isso é justiça social. Independente da classe, independente do padrão de vida, eu tenho que auxiliar quem produz, quem trabalha, para que ele possa produzir mais, para que ele possa trabalhar mais, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e para que ele possa usar também do fruto desse trabalho para ajudar quem menos precisa, quem menos tem e quem mais precisa, para que haja um equilíbrio social. Para isso que servem os impostos, não é? Os impostos têm que ser voltados para a educação. O imposto tem que ser voltado para a saúde. Agora é um absurdo, por exemplo, num país que a gente paga 65% do nosso salário é carga tributária e acontece como ontem, eu estive com um casal e a mulher estava grávida, com dores, quase perdendo o bebê e não tinha quem atendesse no pronto-socorro. Poxa, mas o cara, o marido dela, ele não tem um convênio, mas ele trabalha, 65% da grana dele vai para o governo. E ele não consegue, com o trabalho dele, nem ajudar a família dele. E nem ajudar quem precisa, porque quem precisa também estava lá naquela fila morrendo. Um senhor andando porque ele não tinha uma maca, com o fraldão todo urinado. Privam os nossos filhos de uma boa educação. Uma educação de qualidade. Privam os filhos daqueles que pagam e privam os filhos daqueles que não podem pagar para ter. Mas a justiça social não depende só do Estado, depende da sociedade, que trabalha, que paga os seus impostos, que contribui, mas que também tem que exigir, que também tem que ter consciência no voto, que também tem que entender que não é só o voto e depois deixar para que outras pessoas cuidem disso, mas continuar cobrando, continuar exigindo, continuar tentando fazer valer os seus direitos.
Só assim nós vamos ter um país que haja um equilíbrio social, que haja qualidade de vida e harmonia. Percebe? Não é querendo criar brigas de classe, quem pode mais e quem pode menos. Mas trabalhando de forma a que tanto os que podem mais, como os que podem menos e como os que não podem, possam ter acesso à educação, à saúde, à segurança, a bem-estar, qualidade de vida. E isso não são salvadores da pátria que irão fazer, mas um esforço concentrado da política, da sociedade, do judiciário, de cada indivíduo. Que não fique olhando só para o seu umbigo, mas olhe para o meio em que está inserido. E tente fazer esse meio que está inserido melhor, porque aí de forma pequena nós vamos começar a transformar ambientes, até que possamos transformar o mundo. Valeu? Isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, curta, compartilhe. E é isso aí, tamo junto. Valeu! Vendendo Ideias é o canal. Se você está vendo por uma outra rede social, entre lá no YouTube, Vendendo Ideias, e me segue lá. Até mais!